paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Obrigado por mais uma vez você tirar esse tempo para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça e a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Quero tomar as Escrituras em São João do Evangelho, capítulo 3, e o versículo 14 a seguir. Está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele, Deus não faz acepção de pessoas. Deus enviou os seus ministros que pregassem o arrependimento em todas as nações, começando em Jerusalém. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, não importa se ele é preto, se é branco, se ele é gringo, se ele é alemão, se ele é francês, não importa, desde que a pessoa, o indivíduo, crê nele de todo o seu coração, ele não perece, mas tem vida eterna. Vamos continuar mais um pouquinho? Versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não neles, Santíssima Trindade, mas nele, o Filho unigênito, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você crê em Jesus Cristo, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você vai conseguir sim obter esse dom do Espírito Santo, que é vida eterna. Nele crê. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero ler Isaías 43. Isaías 43 e o verso 11 a seguir. Vamos ler de 10. Capítulo 43, verso 10 a seguir. Isaías: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E nós lemos aqui em São João que todo aquele que nele crê, no Filho unigênito, Jesus Cristo, será salvo. Está vendo? É o mesmo Deus que falou através dos lábios de Isaías, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, se fazendo carne, se fazendo um parente redentor, se fazendo um cordeiro para morrer em nosso lugar, para nos redimir de nossos pecados. Veja, é o mesmo Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E Pedro, dizendo aos hebreus, ao povo de Israel, ele disse que para eles reconhecer que era notório que Deus tinha feito Jesus Senhor e Cristo. Está vendo? Era notório, eles tinham que reconhecer que Deus tinha feito Jesus sendo Senhor e Cristo. Está vendo? Agora veja, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para a luz, e a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Mas aonde se originou o início do pecado? Originou-se sim ali no jardim do Éden, aonde a serpente, a mais astuta ali Maria, sendo que o espírito de Lúcifer entrou naquele animal e investiu em Eva, conversando com Eva, apresentando ela uma doutrina, apresentando ela um parecer que ela, se simplesmente comesse daquele fruto, ela não morreria, mas o seu entendimento seria aberto, seus olhos seriam abertos, ela seria como Deus e sabia a diferença entre o bem e o mal. E Eva viu que aquela árvore era desejada, o fruto era desejável aos seus olhos, e ela comeu do fruto. Ela foi enganada pela serpente e deu a Adão a comer também. Ambos caíram em pecado. Até então, nenhuma folha se secava. Adão tinha o poder da palavra falada, ele era um pequeno Deus, ele deu um nome a todos os animais, os seres vivos. Adão tinha poder para ordenar os animais, para mudar até mesmo as plantas de lugares, mudar o curso do rio, e Adão tinha então sob as suas mãos a autoridade, ele tinha vida eterna e a terra estava sob o domínio de Adão. Mas quando ele caiu em pecado, e o pecado traz morte, e Deus disse: o dia que do fruto comerdes, deste fruto, certamente morrerás. E vamos ler aqui na mensagem A Perfeição, no parágrafo 11 a seguir. O irmão Brana, nosso profeta, mensageiro desta era, ele vai explicar sobre este assunto assim. Agora, pela lei nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores, nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então a lei, propriamente dita, não podia salvar, ela podia somente acusar. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha que deter uma acusação, ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha de receber o devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. E ela tinha que projetar morte para a raça humana. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira, nenhum outro remédio para que pudessem algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande. Aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do santo Deus. De forma que, quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte, e a lei tinha de ser executada por consequência. Isso colocou toda a raça humana sob a pena da morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns poucos momentos agora, em nosso pensamento, e olhar para este grande quadro, e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Cada homem, mulher, criança está incluído na pena de morte, pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. Está vendo? Quando a pessoa nasce, através do sexo, ela já nasce como um pecador. E todo indivíduo que vem pela via do sexo, ela deve sim se arrepender de todos os seus pecados, porque ela tem consciência do pecado. E da mesma forma que Adão e Eva tinham um livre-arbítrio de escolha, se eles deviam permanecer com a palavra de Deus ou ficar com o que a serpente, ungida pelo Espírito de Satanás, tinha dado a eles. Eles tinham uma livre escolha. Eles podiam decidir se eles queriam ficar com a palavra de Deus, obedecer a Deus, ou seguir o arrazoamento que Satanás tinha trazido através do animal serpente. E eles escolheram o errado e cometeram pecado, e isso gerou morte. E hoje, diante da raça humana, diante de nós, Deus também tem nos dado
o alívio-arbítrio de escolha, de nós escolher o caminho, se queremos ir ao caminho para a eternidade, vida eterna, que é Cristo, ou seguirmos o caminho à perdição, ao inferno, a ser aniquilados no fogo e enxofre, no inferno. E o pecado tem de ser acertado. Então Deus, em sua grande infinidade e seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. É o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Então ele ficou aniquilado, e totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil então crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. Agora notem este pecado. E como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça, então não haveria nada mais para ele fazer, a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Agora, é um quadro escuro o que temos aqui. Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. Mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então o amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. E o amor divino, o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus não faz uma bajulação em nossa vida. Deus vem para nos corrigir, nos colocar em ordem perante a palavra dele. Veja. Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho, pois Deus viu que era para esses filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei, e a pena de sua lei era morte. Desobediência à palavra de Deus gera o pecado, e o salário do pecado é morte. E morte significa separação, a criatura separada do Criador. E então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos, e quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. E Deus, por sua presciência, quando ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no Jardim do Éden. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado, e serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Foi aonde que Abel, com revelação do Espírito Santo, ofereceu em seu sacrifício, no seu altar, um cordeiro, tipificando quem? Jesus Cristo no Calvário. Quando Abel trouxe em cima daquela rocha, e com outro pedaço de rocha afiada, ele cortou sua veia jugular da ovelha, e aquela ovelha balindo, e aquele sangue caindo sobre o fogo, ali gerou uma fumaça, e aquela fumaça subiu, e Deus viu que aquilo era exatamente o que Deus requeria, a morte de um inocente morrendo no lugar de um pecador. Isto veio através da revelação do Senhor, e Abel foi aceito, né? O sacrifício de Abel foi aceito perante Deus. Caim ofereceu outro tipo de adoração, outro tipo de sacrifício, mas Deus não atentou para o que Caim ofereceu. Não foi frutos, não foi abóboras, não foi maçãs, não foi hortaliças, que ia trazer de volta o homem à presença de Deus, mas foi um inocente morrendo no lugar do pecador. Mas sabemos isso até um tempo funcionou. Sabemos que o sangue desse animalzinho inocente apenas cobria o pecado, mas não tirava o desejo da pessoa pecar.
porque o espírito daquele animalzinho não vinha sobre o adorador, sobre aquele pecador que estava confessando os seus pecados, porque o espírito do animal é inferior ao espírito do homem. Então o homem levava aquele cordeirinho ao templo, oferecia em sacrifício pelos seus pecados, e aquele pecador colocava as mãos sobre o cordeirinho, confessava seus pecados sobre aquele cordeiro, e o sacerdote cortava a sua veia jugular, e o sangue aspergia sobre a mão daquele pecador, um inocente morrendo no lugar dele. E aquele pecador se emocionava, chorava, se arrependia, e os seus pecados eram cobertos com aquele sangue, mas ele voltava para sua casa ainda com o desejo de fazer as mesmas coisas. Está vendo? Então Deus proveu um verdadeiro cordeiro desde antes da fundação do mundo, um parente redentor. Deus mesmo proveu esse cordeiro, a graça soberana, o amor projetado, proveu esse cordeiro chamado Jesus Cristo. O que Adão perdeu, o título de propriedade de vida eterna, o poder sobre a terra, sobre os animais, o que Adão perdeu lá no Éden por ter pecado, desobedecido à palavra de Deus, Jesus Cristo tomou posse de volta do que Adão perdeu. O que Adão perdeu, o último Adão conseguiu novamente trazer de volta ao ser humano vida eterna. Por isso que nós lemos aqui em São João capítulo 3 e o verso 16, porque Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu quero ler na mensagem o que foste ver, como foi falado antes, o livre-arbítrio Deus deu ao ser humano, deu para o homem, deu para a mulher, e o homem decide, enquanto tem fôlego de vida, para onde ele quer ir após a morte. E eu quero ler na mensagem o que foste ver, no parágrafo 61, o irmão Branham diz assim: você não pode deixar de ser o que é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. Há um caminho preparado para você. E quem é esse caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Então veja, mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. Você manda a sua própria alma para o seu destino eterno, com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou e nunca mandará. Está vendo? O apóstolo Pedro disse na sua epístola que Deus não tem prazer na morte do iníquo, mas Ele quer e deseja que todos se arrependam e venham obter vida eterna, Alcance a salvação. Os homens mandam a si mesmos para o inferno porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. Deus não é, Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Nunca quis. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. A razão disto é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. E mensageiros vêm de leste, oeste, norte e sul, e levantam barricadas, culto de cânticos, testemunhos, pregações, no caminho do pecador. E ele deliberadamente caminha através delas. E então diz que Deus é responsável, o culpado. Deus é bom, é cheio de misericórdia. E Ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é o seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. Isso é o que faz se perder. Muito bem. Compreenderam? Deus proveu um cordeiro. Deus desceu da sua glória, se fez carne para morrer pela raça humana. Deus preferiu ele
se fazer parente redentor para que esse corpo, Jesus Cristo, descesse ao inferno em nosso lugar, levando sobre si todos os nossos pecados e transgressões. Ele ofereceu o perdão a nós através da redenção, através do seu sangue no Calvário. Mas nós devemos aceitar isso, aceitar pela fé. Eu quero ler aqui na Mensagem de Perfeição novamente, no parágrafo 42, o irmão Branham diz assim: aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou um gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isto, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então a minha salvação e a sua, esta noite, não depende dos nossos méritos, das nossas próprias ações, depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Aleluia! Então, como sabemos que alcançamos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do guspe na própria face, sendo os gemidos do Getsemane, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado e confessa corretamente seus pecados. Corretamente é confessar com sinceridade, é realmente estar arrependido de seus atos imorais. Ó bendito Senhor, eu sou culpado e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me, e pela fé tu estás convidando. O Espírito Santo veio e me convida a aceitar, e eu agora pela fé aceito Jesus como meu Salvador pessoal, aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Está vendo? Por um Espírito somos batizados formando um corpo. E este corpo é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o desejo da carne, mas segundo o Espírito Santo. Este é um lugar de segurança em Cristo. Este é um lugar de regozijo. Este é um lugar de alegria, de paz. Este é um lugar onde se consegue uma total e completa libertação, que é em Cristo Jesus. Você, por seus méritos, você não é perfeito e nunca será. Mas se você estiver em Cristo, Deus vai olhar através de Cristo e te olhará branco como a neve. Que Deus te abençoe, que você possa tomar uma decisão através do livre-arbítrio, de tomar uma decisão correta, mediante a palavra de Deus. Que você tome um caminho, e esse caminho chamado Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abra seu entendimento para crer no que é verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado em sua alma.